Esse vídeo é uma continuação. Assista os vídeos anteriores para melhor entendimento. Trata-se do 13º trecho do livro que fala sobre a instrução para sobreviver, o livro da humanidade. Nação que nasceu em um dia e os que serão destruídos. Dizem que a nação que nasceu em um dia de uma só vez, profetizada em Isaías 668, é uma denominação religiosa cristã. Mas, na mesma profecia, o que o Pai diz? Ele diz que esse povo permaneceria, mas os que comem porco seriam destruídos com os que comem coisas repugnantes. E no versículo 22, vamos lá ver. No versículo 22 ele diz: pois assim como novos céus e nova terra que eu faço permanecerão diante de mim, diz Yauá, assim também permanecerão a descendência e o nome de vocês. Ele está falando em relação a essa terra, essa nação que nasceu num só dia. Nessa mesma profecia ele continua, no versículo 17. Os que se santificam e se purificam para entrar nos jardins, segundo aquele que está no centro, que comem carne de porco e ratos, chegarão juntos ao seu fim, diz Yauá. Aqui, os que se santificam e purificam para entrar no jardim, isso aqui é ritual de idolatria. Né? Aí ele diz, os que fazem ritual de idolatria, os que seguem aquele que está no centro, os que comem carne de porco e ratos. Algumas traduções dizem coisas repugnantes, Levítico 11, chegarão juntos ao seu fim. É isso que ele está dizendo aqui. Os que comem carne de porco estão no mesmo saco daqueles que fazem idolatria, que seguem aquele que está no centro, que come rato, que come porco. Está todo mundo no mesmo saco e chegarão ao fim. Dizem também que este é um povo organizado, que o Senhor Yahshua Messias já vai encontrar aqui reunido, quando ele vier buscar. Mas o que o Pai diz? É ele que iria reunir esse povo, iria catá-los de todas as partes da terra. O povo do Senhor Yauá não estaria aqui reunido, estaria espalhado. Ele que o reuniria, não estaria aqui reunido, não. Ezequiel 11, versículos 17 a 20. Dirás, portanto, eis o que diz o Senhor Yauá a eles. Eu vos ajuntarei de entre os povos, reunir-vos-ei das terras nas quais fostes espalhados, e vos darei a terra de Israel. Chegando aí, removerão dela todos os objetos detestáveis do culto pagão e todas as abominações. Eu lhes darei um só coração, porei no seu íntimo um espírito novo. Removerei do seu corpo o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, a fim de que andem de acordo com os meus estatutos e guardem as minhas normas e as cumpram. Então serão o meu povo e eu serei o seu Elohim. Sempre que ele fala do povo dele, ele diz que ele vai reunir o povo dele. Ele nunca disse que já vai encontrar o povo dele aqui organizado, já reunido. O Senhor Yahshua Messias disse que estando dois reunidos em seu nome, ele já estaria no meio. Essa nação que nasceu em um só dia não come porco. Os que fazem não permaneceriam, ele disse. Das denominações cristãs, nenhuma é a nação que nasceu em um dia, porque a mesma profecia diz que quem come porco seria destruído. A profecia é uma só, nação que permaneceria e os que não permaneceriam,
comem porco e etc. Aqui em Isaías 66, onde fala sobre a nação que vai nascer de uma só vez, no versículo 8 fala da terra que vai ser dada à luz em um só dia, a nação que vai nascer de uma só vez. Já no versículo 17 ele continua falando que os que comem carne de porco e coisas repugnantes serão destruídos, assim como os idólatras e etc. E já no versículo 19, ele ainda continua dizendo que os que escaparem, ou seja, os sobreviventes, serão enviados às nações. O Criador prometeu um mundo onde as pessoas viverão muito, então não serão doentes. Como pessoas com maus hábitos que contaminam o corpo poderão entrar nele? Para acontecer o que está acontecendo hoje, esse mundo cheio de doenças? Como pessoas que não cumprem a instrução de saúde, desobedientes, rebeldes, entrarão nesse mundo? Para corromper a carne novamente? O que a gente faz quando a gente tem animais doentes no nosso rebanho? O que nós fazemos com os animais doentes? A gente não tem que sacrificar para não prejudicar os outros que estão saudáveis? Isaías 65, versículo 20. Já não haverá ali criancinhas que vivam apenas alguns dias, nem velho que não complete a sua idade. Com efeito, o menino morrerá com 100 anos. O pecador só será amaldiçoado aos 100 anos. As doenças vêm das coisas impuras que entram pela boca ou pelo contato. Tudo isso está na Torá e rejeitam. Os filhos não são castigados pelas transgressões dos pais. O que passa de pai para filho até a 4ª geração é doença genética, vírus, bactérias. Tem várias dessas coisas catalogadas pela ciência e medicina. Israelitas não entenderam nada, nem quando ele explicou pelo profeta Ezequiel. Ezequiel 11, versículo 20. Sim, a pessoa que peca é a que morre. O filho não sofre o castigo da iniquidade do pai, como o pai não sofre o castigo da iniquidade do filho. A justiça do justo será imputada a ele, exatamente como a impiedade do ímpio será imputada a ele. Êxodo 34, versículo 7. Que guarda a sua graça milhares, tolera a falta, a transgressão e o pecado, mas a ninguém deixa impune. Agora vem a parte. E castiga a falta dos pais nos filhos, e nos filhos dos seus filhos, até a 3ª e a 4ª geração. Se nós acabamos de ver lá em Ezequiel 18, 20, que os filhos não são punidos pelos erros dos pais, nem os pais são punidos pelos erros dos filhos, o que está dizendo o Êxodo 34, versículo 7? Quais as consequências de uma transgressão que passa de pai para filho? Doenças. Doenças passam de pais para filhos, vírus, bactérias, fungos, doenças genéticas, doenças hereditárias. É isso que passa de pai para filho até a 3ª e 4ª geração. Mas os judeus não entenderam o que está dizendo em Êxodo 34, 7, porque eles estavam castigando os filhos por causa do erro dos seus pais. Inclusive tinha um provérbio lá que dizia: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos que ficaram manchados. E o Criador falou: não repetirei jamais esse provérbio em Israel. Todas as vidas me pertencem, tanto a vida do pai quanto a do filho. Pois bem, aquele que pecar, este morrerá. Isso está em Ezequiel 18, versículos 1 a 4. Os cristãos também não entenderam nada, porque rejeitaram a lei. Põe a Torá no coração que você entende. Por exemplo, eu e meus filhos temos sinusite crônica. Algum vírus, bactérias ou fungos persistente que está em mim e neles.
Será que é do porco? Será que é do camarão? De alguma coisa contaminada veio. Uma pessoa contaminada transmite para outras pelo contato, pela relação íntima e para os descendentes até a 4ª geração. Tudo isso está na Torá e rejeitam. Estou apenas falando de uma pessoa. Imagine milhares se contaminando em várias gerações. Como limpa o sangue assim? Até a 4ª geração dá tempo? A instrução está aí, ensinando o que pode ser feito para evitar doenças. Mas os cristãos conhecem e rejeitam. Como permanecerá um povo desobediente? O Cordeiro vem aqui levar as transgressões, purificar para continuarem desobedientes? Como permanecerá se é um povo desobediente, rebelde, que não respeita as instruções para ter saúde, e o Pai prometeu um mundo livre de doenças e com vida longa? Isaías 65, versículo 20. Já não haverá ali criancinhas que vivam apenas alguns dias, nem velho que não complete a sua idade. Com efeito, o menino morrerá com 100 anos. O pecador só será amaldiçoado aos 100 anos. Quero deixar bem claro que eu estou falando aqui de vida na Terra. Estou falando aqui do milênio, estou falando aqui de Isaías 65, 20. Não estou falando da vida eterna, estou falando da vida na Terra, onde as pessoas vão ter vida longa. Isaías 65, 20. Até no Éden tinha coisa que não podia comer. Povo rebelde que não obedece às regras para ter vida muito longa, não permanecerá. Ainda dá tempo de aceitar a instrução para entrar no novo mundo. Os sobreviventes, os que permanecerem, ele reunirá e os enviará aos que nunca ouviram falar dele, e a sua glória será proclamada entre todas as nações. Sobreviventes farão isso. Que os que escaparem, ou seja, os sobreviventes, serão enviados às nações. Cuidado com guias cegos. Não seja guiado por homens. Mateus 15, versículo 14. Seja guiado por Yahshua. Ande como ele andou. Ele cumpria a lei. Ele obedecia todos os mandamentos. Ele te purificará. Ele purificará o teu corpo. Ele purificará o teu espírito. Porque ele é o Cordeiro que expia todas as nossas transgressões, sejam as físicas ou as espirituais. Ele é o Cordeiro expiatório das transgressões da lei. Aqui eu estou falando de corpo, eu estou falando do nosso corpo. Então, nos arrependamos enquanto há tempo, que o Espírito Santo nos purifique e não voltemos a nos contaminar, corpo. Porque os que sobreviverem serão pais de gerações saudáveis. Mas, dos mortos, os que vão ressuscitar depois é outro assunto que eu não vou entrar nesse livro. Porque aqui eu estou falando da vida na Terra, estou falando dos vivos, estou falando dos sobreviventes da tribulação, eu estou falando do novo mundo, eu estou falando do milênio. Mas atenção, atenção! As virgens loucas serão deixadas para trás. As virgens loucas vão ficar na tribulação, vão morrer na tribulação. Não serão arrebatadas, não. Falarei melhor delas no capítulo 4, na parábola das virgens. Elas serão deixadas para trás, elas vão morrer na tribulação. Agora, se vão ser ressuscitadas depois é outro assunto, ok?